foi feito desde o primeiro contato com o cliente até o fechamento, né, a concretização do negócio. E, bom, vamos lá então, não tem mais muito o que ficar falando, ficar enrolando, vamos adiantar esse negócio. Primeira coisa que eu fiz, outra coisa, eu queria deixar aberto também, se alguém quiser perguntar, tem o chat ali, eu vou parando, se alguém tiver alguma pergunta, quiser incluir alguma observação, alguma coisa, só bater no chat ali, que eu vou parando e respondendo, abre o microfone, acho que o Denis abre o microfone ali, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria falar que esse cliente, eu já era um conhecido meu, já conhecia, já tinha um contato com ele já há algum tempo, né? E logo que eu voltei do treinamento, daquela reunião que a gente teve em São Paulo, eu tive a oportunidade de encontrar ele fora, nada de negócio, era um churrasco de amigos, e eu mencionei para ele que eu tinha entrado para a MagoWeb e falei um pouco sobre a metodologia, fiz uma breve introdução para ele num encontro informal, digamos assim, né? O microfone é só fechar lá em cima. Tá, tranquilo. Tá, se alguém quiser perguntar, então daí eu ativo o microfone ali em cima, tranquilo. Então, como eu estava falando, eu introduzi para ele, joguei alguma coisa no ar, né, e falei que passaria um e-mail para ele, mencionando e passando um pouquinho mais de informações para ele em relação à MagoWeb, os 8Ps e ao planejamento que a gente poderia fazer para a empresa dele, para que ele pudesse fazer a venda no caso é um cliente que vende cadeiras de escritório, né, para que ele pudesse fazer a venda de cadeiras de escritório pela internet. No e-mail inicial, eu não sei se vocês conseguem enxergar bem aí as letras. O pessoal consegue enxergar esse e-mail aí? Dá para ler? Bárbara não, né? Vocês estão com a tela aberta? Muito pequeno, né? Tá, então eu vou tentar traduzir aqui o que foi passado no e-mail, tá? Vou ler aqui. Se colocar no full screen ali, acho que na tela inteira. Aí, eu? Maravilha, eu não sabia que podia fazer isso. Full screen. Beleza, então, depois eu passo por e-mail a apresentação inteira. Mas então, qual que foi a estratégia desse e-mail? Eu passei um e-mail para ele falando um pouquinho sobre o planejamento 8Ps, e eu acho que o principal, né, que eu coloquei foi em relação ao... agora ficou maior. O Miguel disse que tá bom, a Bárbara legal. Tá, Luísa, depois eu passo no grupos lá a apresentação para todo mundo. E daí todo mundo baixa lá, tranquilo. Tá, ficheiros. Bom, eu não sei direito aqui como é que faz isso aqui, depois eu passo no e-mail, beleza? O Denis está me ajudando aí. Tá? Então vamos lá. O que eu passei para ele nesse e-mail foi que eu tinha a vontade de propor para ele fazer um trabalho, né, um planejamento 8Ps do marketing digital. E usei bastante tanto a pessoa do Conrado Adolfo, como a MagoWeb, como os 8Ps, que eu acho que é isso que dá um pouco de força para a gente. Né, porque é um diferencial que a gente pode ter frente a outros concorrentes, que é os 8Ps, né, isso que eu me baseei bastante. Eu mandei também um link para uma entrevista da CBN do Conrado, que eu acho bem bacana, né, uma entrevista que ele passa bem, às vezes a gente não consegue explicar direitinho com nossas palavras, então passei o link para que ele pudesse ver diretamente já no vídeo com o Conrado passando, né. Eu passei também o link para o livro, né, dos 8Ps, na FNAC. Eu não lembro para onde exatamente que eu apontei esse link, mas era para o livro, para quê? Para que ele soubesse também em relação ao livro, né, que eu acho que dá uma boa cobertura também. Inclusive, eu levei na apresentação tudo o livro, para que dê um pouco mais de embasamento para a gente. Até porque eu não tenho tanto tempo de mercado, então todas as ferramentas que puder usar para dar um pouco mais de credibilidade, eu acho que é interessante que a gente use. Né? Então passei esse e-mail inicial. Junto com esse e-mail inicial, eu passei também uma campanha que eu fiz, eu investi um pouquinho e fiz uma campanha para ele apontando para uma loja virtual que ele já tinha, e posicionando os anúncios dele nos primeiros lugares do Google. Né? Então peguei algumas palavras-chave,
do mercado do cliente. E antes mesmo de eu fazer a apresentação, de eu propor qualquer coisa, eu mandei, acho que não dá para ver aí, né, mas eu mandei 12 anexos lá, 12 primeiro, segundo lugar, que eu posicionei a empresa dele com algumas palavras-chave relativas ao mercado de cadeira de escritório, que é o mercado que ele vende. Então no primeiro e-mail foi basicamente isso. Eu passei as informações dos 8Ps, a entrevista do Conrado, o livro, pouquinha informação, e passei também já o posicionamento. Isso, acho que isso é interessante porque o cliente vê que você realmente consegue fazer. A gente chegar e falar que a gente consegue posicionar bem é uma coisa, outra coisa é a gente realmente conseguir fazer, né? E aqui eu mandei várias imagens com ele, para ele, né? Com o site dele posicionado em primeiro, segundo lugar, dependendo da palavra-chave, ok? E aí a gente passa para a apresentação de negócios. Agora eu não estou vendo aqui se tem alguém escrevendo aqui, deixa eu ver, normal. Ah tá, legal. Tá, e daí a gente passa para a apresentação de negócios. O que eu fiz? Eu montei uma apresentação de negócios e levei para o cliente assistir. O que teve nessa apresentação de negócios? Eu levei uma apresentação em PowerPoint, né? Nessa apresentação eu levei ela já num pendrive, levei ela no laptop, levei um projetor também, para se fosse necessário. No caso, eu acabei não usando o projetor, porque o cliente ele tinha uma tela grande lá e a gente usou só o pendrive, né? Levei o livro também para dar um embasamento para a gente. E além disso eu imprimi os slides e passei para todos que estavam, acho que tinham 4 ou 5 gerentes dele na reunião. Eu passei essa apresentação de slides para um a um. E essa apresentação foi bacana, que 2 dias depois eu cheguei lá, eles estavam mexendo na internet, olhando, se baseando um pouco, né, naquela apresentação para mexer na internet, dando uma olhadinha. Foi bem legal isso. Tá? Então o material básico que eu levei para a apresentação foi essa. Lógico, se o pendrive não funcionasse, a gente tinha um laptop. Se o laptop não funcionasse, tinha o pendrive. Eu fui bem preparado para que não tivesse nenhuma falha, né? Aqui esse seria o primeiro slide que eu passei para o cliente, né, que eu fiz com o cliente. Então, com o nome do cliente, a logo do cliente, a logo da MagoWeb, 8Ps, né, já com a minha identificação, e-mail, tudo. E se vocês perceberem, nesse slide ele tem um símbolozinho do PowerPoint ali em cima à direita. Então os slides da apresentação que eu apresentei para o cliente, eles vão ter esses slides para diferenciar, até para depois, quando vocês baixarem, vocês poderem ver qual foi realmente a apresentação que eu fiz para o cliente. Ok? Tudo certo por aí, pessoal? Ouvindo todo mundo? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Como é que tá? Tá aberto aqui o chat? Não? Tudo certo? Tranquilo? Beleza? Boa tarde, seu. Tá muito rápido? Tá dando para acompanhar? Maravilha, então, Miguel, Ricardo, tudo beleza. Então vamos lá. Então, primeiramente, o primeiro slide eu fiz com os conceitos que iam ser apresentados durante a reunião, né? Então, passei para ele que eu ia falar um pouquinho sobre a metodologia 8Ps, como aparecer no Google, o exemplo de estudo de caso, né, o potencial e tendências de mercado, os testes iniciais, que eram aqueles testes que eu já tinha passado para ele, como eu mostrei para vocês no e-mail inicial, com os anúncios dele bem posicionados no AdWords do Google. Expliquei um pouquinho sobre o funil de vendas, custo de aquisição, mercado social vezes mercado econômico, análise da concorrência e objetivo do projeto. Ficou mais ou menos assim montada a apresentação. E esses conceitos eu coloquei aqui, e no fim eu dou uma repassada nisso. Eu coloco esses conceitos, os conceitos que foram abordados, eu mostro aí no último slide, eu tenho um slide com conceitos abordados, para fixar um pouquinho mais e para o cliente poder, digamos assim, para ele poder fixar um pouquinho mais e ver o que realmente ele conseguiu enxergar na apresentação. Tá? Falei um pouquinho sobre a metodologia 8Ps, né? Dei uma leve introdução sobre a metodologia 8Ps. O interessante foi que o cliente me falou que ele já tinha visto, naquele e-mail inicial, ele viu a entrevista do Conrado e ele falou: eu gostei que o Conrado falou que o marketing digital, antes de ser marketing digital, é marketing. Então eu senti assim que ele teve uma adesão maior ao tema, justamente por isso,
Porque muitas vezes as pessoas não conhecem marketing digital, então ficam meio assustadas, né? E eu vi que foi a frase que ele me falou. Ele falou: assisti o vídeo do Conrado e, pô, eu gostei, porque é isso aí mesmo, marketing digital, antes de ser marketing digital, é marketing. Então, de repente, as pessoas que já estão mais acostumadas, empresários que já estão mais acostumados a fazer marketing, chegar com uma abordagem falando de que o marketing digital está dentro do marketing, de repente fica um pouquinho mais fácil. Foi o que aconteceu comigo, né? Então, nesse slide eu falei um pouquinho sobre a metodologia dos 8Ps e sobre a MagoWeb Marketing Digital, tá? E depois eu comecei a dissecar um pouquinho aqueles tópicos que a gente viu naquele primeiro slide, os tópicos que iam ser abordados, né, durante a apresentação. Então, marketing digital, falei um pouquinho sobre marketing digital, sobre o Google, que o importante era a gente estar entre as 10 primeiras colocações do Google, né, e o trabalho que a gente faria, o trabalho que viria a ser feito seria em relação a isso. Aí depois eu expliquei um pouquinho como funciona o Google, né, como dá para se posicionar a empresa nas buscas do Google. Então essa primeira parte eu falei bastante do Google, porque realmente é o que eu pretendo fazer. Tomar uma água aqui. O que eu pretendo fazer é começar com o AdWords, né, mas também dei uma noção para o cliente de como é posicionado, como funciona o AdWords, o leilão de palavras, né, uma passada rápida por cima, e foquei principalmente na velocidade. Falei para ele que é mais interessante o AdWords quando a gente quer alguma coisa mais rápida, né, um resultado mais rápido. Depois de explicar o AdWords, eu também falei um pouquinho sobre a otimização, né, sobre o SEO. E expliquei para ele também que é um processo muito bacana, que dá para ser feito, só que ele demora um pouco mais. A gente já não tem resultados tão imediatos. E aí ele compreendeu direitinho. Passei também o que significam as palavras-chave, né, desejos, demandas, necessidades, como é feita a busca, por que o cliente digita, qual palavra-chave que ele digita, o que ele está buscando, né, falar a importância das palavras-chave, de posicionamento, palavra-chave, porque durante toda a apresentação a gente acaba usando muito isso, né, da gente oferecer para o cliente o que ele realmente está procurando. E depois eu usei a ferramenta de palavras-chave. Bom, durante a apresentação aí vai aparecer algumas coisas que vai justificar, né, toda essa introdução que está sendo feita, né? Aí o que eu fiz? Eu montei um slide com as palavras-chave do cliente, coloquei a quantidade de pesquisas que tem cada palavra-chave, sempre bem voltado, bem personalizado ao cliente, né? E aqui do lado onde a gente tem a imagem da bicicleta, da cestinha, eu coloquei os produtos do cliente, né? Então, no caso, eu coloquei cadeira presidente, coloquei a flechinha e uma cadeira presidente, para ele visualizar também, né? Para além dele ver o número, ele vê também os produtos, ficar um pouquinho mais fácil de compreender a importância das palavras-chave, quantas pessoas estão buscando pelos produtos dele. Então estou trazendo estou trazendo informações, né, que de repente nem ele mesmo sabia quantas pessoas buscavam, tal. E isso foi bem bacana, que acabou passando mais tempo. Era para ser uma reunião de 1 hora e meia, a gente ficou quase 3 horas conversando, porque surgiram muitas dúvidas do cliente, e durante esse tempo, tanto do cliente quanto dos gerentes e todos, né, algumas interrupções também durante a apresentação, alguma coisa que é bem chata também, tem que ver uma maneira de conseguir um lugar bem tranquilo, para que não tenha telefone tocando, não tenha nada, que a gente se perde um pouco na apresentação. Me perdi um pouco quando entra sai um da sala, então a gente se perde um pouco. Mas enfim, consegui passar as intenções, né, uma pesquisa de mercado inicial com as intenções de busca relacionadas ao produto do cliente. E aí eu fiz uma planilhazinha com o número de buscas, é lógico, não o número de busca total, mas daquela planilha que eu tinha apresentado anteriormente. Eu somei ali, digamos que deu 10 mil buscas, né? Mostrei uma taxa possível de conversão em anúncio no AdWords, 10% das visitas, 10% de cliques, né? A gente posicionando ali primeiro, segundo, terceiro lugar. Lógico, tem que trabalhar, a gente explica tudo isso para o cliente. Coloquei como vendas do site 1% das visitas, né, aquele negócio do funil de vendas,
E tudo com valores. Aqui onde a gente tem X, Y, Z, eu coloquei todos os valores possíveis. Eu coloquei um ticket médio de R$200. E aí a gente teve mais ou menos o potencial de faturamento do projeto. Aí o cliente ele conseguiu tornar um pouco mais tangível, né? Fica um pouco mais tangível para o cliente ver o que a gente está propondo fazer de trabalho. Tá? Depois disso, eu apresentei um gráfico com tendências de mercado. Essa apresentação que eu estou fazendo eu já transformei, eu tirei os dados do cliente, né, e coloquei os dados de marketing digital, Mago Web e tal, que é onde a gente está, mas eu coloquei um pouco da tendência de mercado, né, que a gente consegue lá no Insights do Google, e também aproveitei para mostrar aonde que a clientela dele era mais forte, né, aonde que procuravam mais pelos produtos dele, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, para que ele tenha uma noção de onde está o mercado dele, né, e como está se comportando o mercado dele. Depois disso eu mostrei alguns resultados que eu consegui com o Google AdWords. Posicionando o anúncio do cliente nas primeiras posições, então eu investi um pouquinho mesmo e coloquei em diversas palavras-chave importantes para o negócio dele, né, que a gente tinha visto lá nas palavras-chave que eu mostrei naquele outro slide para ele. Aqui eu coloquei aquelas palavras-chave e o anúncio dele aparecendo em primeiro, segundo lugar, enfim, bem posicionado. Eu acho que eu fiz uns 5, 6 slides, aqui eu acho que eu coloquei só 2, mas eu fiz uns 5, 6 slides mostrando a palavra, explicando, mostrando a concorrência. Então a gente tinha concorrentes fortes, como Extra, hipermercados, como qual outro de Varejão Net, e a gente conseguiu posicionar os anúncios dele para as palavras relacionadas à cadeira de escritório antes num posicionamento melhor do que essas lojas grandes, né? E isso ele ficou bem feliz e, posso dizer, até um pouco impressionado, né? Porque eles não sabem exatamente como funciona. Então, quando você mostra que você consegue colocar, eles passam a ter um pouquinho mais de confiança em você. É mais fácil do que a gente chegar e falar que vai fazer um trabalho para depois mostrar. Então, agora, atualmente, eu também estou prospectando um cliente que é dono de um hotel lá em Porto Seguro. E eu fiz o mesmo negócio, inclusive fiz uma apresentação. Como eu não consigo mostrar e ir lá para fazer a apresentação, eu fiz uma apresentação em vídeo, uma apresentação bem parecida com essa, usando a mesma estratégia, e enviei para ele, acho que foi ontem, anteontem, o link, e mais para frente eu falo para vocês se dá certo ou não. Depois eu passo o link para vocês também. Me lembrem, porque é um videozinho que eu coloquei no meu canal do YouTube, só que ele é só para quem tem o link. Então depois eu passo o link para vocês, tá bom? Quanto que eu investi no teste? Aqui é a pergunta. Então, nesse teste eu investi, acho que foi R$100. Eu coloquei um investimento de R$100 mais ou menos tanto para esse quanto para esse novo cliente que eu estou abrindo. Porque, bom, quando a gente fecha o contrato, né, acaba valendo esses R$100, acaba ficando pequeno, mas tem que ser um cliente que você tenha um pouco mais de certeza, que você converse bem e dê uma filtrada, porque também não dá para sair colocando R$100 por cliente, mas quando é um cliente bom e você sente que o cara realmente está disposto a investir em marketing digital, acho que vale a pena investir um pouquinho, porque ou eu vou investir para fechar esse cliente, ou eu vou investir em anúncios para de repente conseguir mais 10 clientes que não me interessam. Então, quando eu sinto assim que tem um cliente já mais próximo de fechar, que tem um potencial de investimento, eu acho que vale a pena investir um pouquinho no AdWords, tá? Esse segundo cliente do hotel, que eu vou passar o link para vocês, eu acho que eu investi foi R$60. Foi 100, mas acabou não gastando os R$100, gastou só 60, que eu deixei acho que 2 dias. Na verdade, você investe ali rapidinho só para aparecer o anúncio do cara, e você não precisa nem ter cliques. Né, você pode investir ali R$10, posicionar bem o anúncio, tira um print screen da tela com o anúncio do cara bem posicionado e desativa a campanha, né, não precisa nem investir tanto assim, né. Se você quiser mostrar algum resultado para o cliente, né, quantos cliques tiveram, alguma coisa assim, daí deixa a campanha um pouquinho mais de tempo. Beleza? Então vamos lá. Depois disso eu expliquei um pouco sobre o funil de vendas. Peguei até um slide aqui do nosso amigo Conrado,
né? Eu mexi alguma coisa, editei alguma coisa, transformei um pouquinho e mostrei como é que funciona o funil de vendas e a taxa de conversão. Até para que ele saiba o porquê, né, que a gente vai vender 1% no site e o porquê que a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer para melhorar essa taxa de conversão. Falei um pouquinho sobre custo de aquisição, né, que também nesse slide a gente já está mais ambientado, tranquilo, né, 2.000 pessoas entram, 2.000 tem chance, 200 entram no site e 2 acabam convertendo, né, 1% acaba convertendo. Né, aí se a gente investiu R$200 no AdWords, dividido pelos 2 clientes que converteram, vai dar R$100 de custo de aquisição. E aí nesse slide eu falo um pouquinho sobre a redução do custo de aquisição. Né, que a gente pode fazer personalização, explorar palavras cauda longa e utilizar também a propagação, dentre outras. Né, e aí a gente consegue reduzir esse custo de aquisição. Então o cliente já fica mais ciente que realmente no início o custo de aquisição é um pouco mais alto, mas que depois a gente tem como fazer, né, fazendo um trabalho bacana, e você já induz também o cliente a abrir um pouco a mente para esses outros caminhos, né, em relação a e-mail marketing, em relação a redes sociais, né, explorar a cauda longa. Você consegue abrir um pouco mais a mente do cliente para que a gente possa depois, digamos assim, vender outros serviços também. Tá? Falei um pouquinho sobre as personas. Bom, isso quem assistiu o curso do Conrado já está cansado de saber. Né? Então, o pesquisador, comparador, comprador, medidor de satisfação, e aí eu entrei com a propagação, justamente justificando aquilo que a gente falou no slide anterior, que com a propagação a gente consegue diminuir o custo de aquisição do cliente, já para firmar um pouco para conseguir firmar um pouco isso na cabeça do cliente já, né? Para que a gente possa ir abrindo já as portas para mais tarde oferecer outros serviços também, né? Falei um pouquinho sobre o mercado social e econômico, a diferença, né, do valor do dinheiro, anúncios pagos, propagação, esse tipo de coisa, porque como na primeira parte da apresentação, no começo eu falei bastante em anúncios pagos, AdWords, essa segunda parte, da metade para frente, eu falei um pouquinho mais sobre o mercado social, mídias sociais, propagação, esse tipo de coisa. Nisso eu expliquei que o comprador, né, o medidor de satisfação, ele pode ter uma influência positiva ou negativa no pesquisador, né, porque hoje fica tudo na rede e qualquer um que pesquise pode achar tanto notícias boas, né, informações boas, como informações ruins a respeito da empresa do nosso cliente. Né. Peguei uma página do Facebook do próprio cliente e destaquei algumas observações positivas que tinham na página do cliente, de alguns clientes algumas vendas que ele efetuou e clientes entrando em contato pela página do Facebook e tal. Esse clientezinho já tinha uma loja virtual, né? Tem ainda uma loja virtual, tal, simples, e tinha alguma ação incipiente. Pegou uma menina que ele paga lá R$200, R$300 por mês para fazer alguma coisa no Facebook, postar fotos, enfim, fazer fazer a mídia social daquele jeito que a gente sabe que a maioria das pessoas fazem, né? Então peguei a página dele, mostrei alguns exemplos que tinham dado certo e falei para ele que dá para melhorar, né? O número de curtir, o número de fãs da página. Então fiz uma introdução ao Facebook utilizando a página do próprio cliente, ok? Uma outra parte que eu frisei bastante também, então durante toda essa apresentação eu fui até meio chato assim, falando em relação ao que o cliente teria que investir para o negócio dar certo, porque a gente sabe que é difícil fazer com que o cliente invista e queira mudar alguma coisa dentro da empresa dele, e na apresentação eu já falei bastante coisa assim, como por exemplo serviços. Então deixei ele bem ciente que a gente precisa ter a importância dos serviços é muito maior do que a importância dos produtos. Lógico, isso na internet, isso para vender. O produto depois tem importância quando chega na casa do cliente, o pós-venda e tudo isso. Mas para a gente fechar a venda,
Falei para ele, a gente tem que ter vários meios de comunicação. Coloquei até um cara ali com uma fogueirinha, mandando sinal de fumaça, porque a empresa tem que estar aberta para todo e qualquer tipo de comunicação de um cliente, de um possível comprador, né, de um possível cliente. Então deixei isso bem claro para ele também, em relação aos serviços, que aí já linka com a equipe que eu vou precisar. Porque se eu tenho que ter essa qualidade nos serviços, eu já estou dando uma justificativa para a gente ter pessoas para ficar por trás disso. Ok? Aí eu falei um pouquinho também sobre o mercado econômico no Google, né, o AdWords, e o mercado social, que é o posicionamento em SEO. A gente volta a bater na mesma tecla que a gente bateu lá, e aqui todo mundo já sabe aí, né, não precisa nem a gente comentar muito. Falei para ele que a gente atuaria tanto no AdWords no início, né, com uma redução com o passar do tempo, devido à utilização de estratégias de otimização para site de busca. Então ele está bem consciente que a gente vai ter investimento tanto no AdWords quanto em estratégias de otimização para sites de busca. Nesse slide eu coloquei os concorrentes, os principais concorrentes, logos, né? A logo que dá um visual bem bacana, assim, o cara. E a gente pesquisa, geralmente são os concorrentes, né? Então na internet geralmente são mesmo os concorrentes mesmo do cliente. Então já fica meio até com uma provocação para o cliente, para ele ver que os outros concorrentes estão na internet, que ele realmente tem concorrentes. Peguei lá em algumas palavras-chave os principais concorrentes dele, coloquei as logos todas aqui. Essa página estava cheia de logo, né? Como eu falei, eu editei para fazer a apresentação, mas estava cheia de logo de todos os clientes dele. Alguns ele sabia que ele já tinha, outros ele não sabia que ele tinha ainda, né? Ficou sabendo ali através do slide, das buscas que a gente efetuou e demonstrou para ele. Aqui eu coloquei, eu achei um concorrente que está fazendo um trabalho bem legal na internet, né? E coloquei uma página do concorrente aqui com a logo, né? E coloquei um site de um concorrente dele que está fazendo um trabalho bacana, que está com mídia com marketing digital bem estruturado, tanto em mídias sociais quanto YouTube. Então um site bem bacana. Então a gente coloca já até para ele ver com quem que ele está mexendo, e depois que a gente passa todas as informações, dando uma base em relação a anúncios, em relação a mídias sociais, a gente mostra que o concorrente dele está fazendo aquilo que a gente falou antes na apresentação, dá um impacto bem bacana, assim. Né? E coloquei também a venda de informações, né? Coloquei as estratégias que a concorrência já está usando. Então demonstrei ali algumas coisas como o produto front-end, que eu tinha alguns concorrentes usando, em relação a promoções e descontos, tudo isso para que ele veja que já tem alguém no ramo dele, no nicho de mercado dele, fazendo o que eu estou propondo para ele a ser feito com o site dele mesmo. Então isso deu um impacto bem legal, assim, foi bem bacana. Aí depois disso eu falei do objetivo do projeto. O objetivo do projeto lá, eu não lembro exatamente o que a gente colocou em números, né, mas inicialmente o objetivo do projeto é posicionar ele como primeiro lugar em todas as mídias sociais, enfim, na mídia digital, né? Tentar posicionar ele para as palavras-chave que são escolhidas, né? Para as palavras-chave principais, mais importantes para o negócio dele, né? Coloquei uma meta a ser alcançada, né? E coloquei também um comprometimento meu, que eu me comprometi a atingir aquela meta, tal, né? Dando alguma coisa para passar um pouco mais de credibilidade para o cliente. Aí depois eu coloquei aqui um logo do cliente com a missão do projeto em um parágrafo só. Por exemplo, a missão do projeto é vender cadeiras para todo o Brasil, vender 10 mil cadeiras nos próximos 6 meses, alguma coisa assim, né? E coloquei também o tempo da primeira fase do projeto de 18 meses, tá? Isso bem explicadinho. Depois que a gente passa, que a gente consegue passar para o cliente a metodologia dos 8Ps, ele vê que é bastante trabalho, fica um pouco mais fácil da gente conseguir um contrato mais longo. Daí foi nisso que eu me apoiei para fazer um contrato mais longo,
né? Ele queria menos tempo, então eu falei, em menos tempo fica difícil, tal, bati um pouco o pé e acabei conseguindo fechar para 18 meses esse contrato. Depois eu falei de novo sobre a metodologia 8Ps, aí eu foquei um pouquinho mais, falei um pouco mais sobre o Conrado. Depois dele já ter visto todos os slides, eu voltei, né, encaixei o que eu tinha explicado dentro da metodologia, expliquei um pouquinho mais, esclareci as dúvidas que eles tinham em relação aos 8Ps. E aí eu abri a equipe. Então a equipe eu coloquei o consultor, o web designer, foto e vídeo, programador, jornalista, mídias sociais, né, AdWords, Excel, Analytics, responsável pela logística lá dele, bem importante, e dei bastante destaque para o relacionamento ao cliente, porque afinal, quem vai estar falando com o cliente, fechando as vendas, não sou eu, vai ser uma pessoa que está lá, então essa pessoa tem que ser uma pessoa. Eu queria pegar uma funcionária dele de bastante tempo, que ele tem lá, que sabe tudo, ele não quis me abrir essa funcionária, porque ele diz que é bem importante dentro da estratégia dele, da empresa e tal. Mas ele já me disponibilizou uma outra funcionária também que tem bastante tempo de casa, e uma funcionária que sabe lidar com pessoas, porque a pessoa que estava cuidando da loja virtual dele era uma pessoa meio seca, que não tinha um bom relacionamento, né? Então agora a gente escolheu uma menina muito boa lá, que ela tem um relacionamento muito bom com os clientes, sabe falar bem, uma menina bem comunicativa, que eu acho que é o ponto fundamental, e foi isso que eu expliquei para ele. Eu falei que todos essas pessoas da equipe que estão em preto vão trabalhar para essa pessoa, vão culminar, né, nessa pessoa do relacionamento do cliente. Então não adianta todo mundo fazer um bom trabalho, web designer, fotos maravilhosas, se a gente não tiver um bom relacionamento, uma pessoa que realmente saiba lidar com gente e saiba fechar, né, que seja uma pessoa fechadora, vendedora realmente, que não perca negócio. Então deixei bem claro para ele a equipe que a gente vai precisar. Expliquei também que a gente não vai precisar isso de imediato, não vamos começar com isso. Então no início eu vou fazer papel de consultor, vou fazer papel de analista de Words, analista SEO, Analytics, um pouquinho de cada, mas falei que com o tempo, daqui a alguns meses, com o aumento do volume de vendas, a gente vai precisar cada um desses especialistas em cada área, para que a gente possa fazer o projeto andar e o projeto realmente dar certo. Depois disso, eu voltei para os conceitos abordados, né? A metodologia 8Ps, como apareceu no Google, que são aqueles do início, né? Passei de novo, perguntei se ele tinha alguma dúvida, como é que ele fazia, o que ele estava querendo saber mais, se ele tinha alguma dúvida em alguns desses itens. E aí eu finalizei a apresentação, tá? Daí depois dessa parte veio a proposta comercial. Até aqui tudo bem? Como é que estamos aí, pessoal? Tá dando para ouvir? Tá dando para entender? Tá muito rápido? Me mandem um sinal de fumaça aí. Tudo ok? Denis, beleza? Antônio? Tá. Beleza então, pessoal. Então vamos lá. Daí a proposta comercial. Como eu senti que esse cliente era um... Opa, pergunta? Fala, Luísa. Você quer que eu abra para você ou você digita? Não, essa equipe está prevista no cliente. Eu vou montar uma equipe para ele dentro da empresa dele. Ele que vai contratar cada um desses. Eu deixei bem claro, né, que a gente vai precisar e que ele vai precisar contratar esse pessoal. Deixa eu voltar lá então. Então assim, web designer, lógico, a gente pode pegar um freela, né? Tranquilo? Web designer a gente pode pegar um freela, foto também, provavelmente ele não vai efetivar, né? Mas de repente a gente precisa de um analista de mídias sociais e ele vai precisar contratar mesmo, ele vai precisar ter essa pessoa lá dentro, né? É isso, eu vendi só a consultoria, mas com essa consultoria e planejamento 8Ps, ele veio de brinde, digamos assim, os primeiros 3, 4 meses de AdWords, de Analytics. Eu vou montar o Analytics, fazer uma coisa, lógico, as partes fundamentais, né? O fundamental para que possa rodar agora nesses primeiros meses. Daí depois, conforme vai dando volume e rentabilidade à loja, aí a gente vai contratando conforme necessidade desses profissionais. Beleza, Luísa?
Vamos lá então. A proposta comercial. A proposta comercial, então, nesse dia, no dia que eu acabei a apresentação, eu não falei nada em relação a valores. Eu só saí, eu falei, ó, legal, daí gostou da apresentação, entendeu, tudo legal, tal. Ele falou, não, tudo beleza, a gente entendeu, tal, quanto que fica? Eu falei, ó, não sei, eu vim aqui só para te vender a ideia. Então, assim, agora eu vou para casa, vou sentar e acho que daqui uns 2 dias eu volto aí e te trago a proposta, em 2 dias. Daí, 2 dias depois, quando eu fui levar a proposta, que eu vi que eles estavam mexendo no site, nas mídias sociais, e estavam com o xerox dos slides que eu tinha levado, se batendo ali para tentar entender, tentar conversando com a menina que faz a parte de mídias sociais dele, enfim, usando aquele material já para alguma coisa. Né? Aquele negócio já foi uma mini consultoria, já essa apresentação de trabalho. Então, 2 dias depois disso, eu fui e levei a proposta comercial. A proposta comercial eu mandei, foi uma proposta que tinha mais ou menos umas 20 páginas, tá? Eu tirei uma foto dela, a foto não ficou muito boa, que foi a foto com o celular, mas o que eu fiz? Eu encadernei essa proposta, fiz tudo colorido, bonitinho, tá? Encadernei essa proposta e o aceite de proposta eu deixei em cima da capa. Então, já para comprometer, quando ele recebeu essa proposta, ele colocou o nome dele, assinou, eu falei que eu teria que mandar isso para a MagoWeb, né? Para a franquia, eu tenho que ter isso como documentação da franquia, né? Então o aceite da proposta, e aí eu destaquei essa página e ficou só o caderninho com a proposta comercial para ele. Então aí tem mais algumas fotos da proposta, fiz uma mistura da proposta, a formatação de um pedaço de outra, mas enfim, ficou um negócio bem elaborado, bem bonitinho, que o cliente entendeu. Depois da proposta, eu tive uma reunião para ajustes, né? Então, em relação a valor, eu queria, na verdade, eu tinha pedido 4.000 para ele e a gente acabou fechando em 3,5, mas eu tinha pedido 4.000 em 12 meses e a gente acabou ajustando para 3,5 em 18 meses. Então, eu dei um desconto, mas eu ganhei no outro lado, que eu estendi um pouquinho mais o contrato e me deu um pouco mais de tempo para trabalhar também. Né? E depois dessa reunião para ajuste da proposta, aí a gente fechou um negócio, levei o contrato foi autenticado no cartório, tudo direitinho e tal, e agora já estou trabalhando nesse projeto, né? Correndo bastante, eu preciso da ajuda de todo mundo também daqui a pouco, tá bom? Acho que de início era isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser complementar ou alguma coisa assim, agora acho que fica aberto aí, viu, Denis? O microfone, eu não sei como é que funciona. Isso, Antônio. Eu fechei 3,5 ao mês durante 18 meses. E daí eu queria também, eu coloquei 4% sobre o faturamento bruto da loja. E no fim a gente teve que abaixar para 3% do faturamento sobre a venda da loja. Que na realidade é isso que me interessa. Né? É o faturamento e a gente quer vender bastante, é um cliente que tem um potencial bem bacana, só estava meio mal orientado. Né? Então, o 18 meses é legal porque dá para fazer um trabalho bem bacana, e aí a taxa fixa seria de 3.500 ao mês, e mais 3% sobre o faturamento. Para vendas até 150 mil. Tá? Se eu passando de 150 mil, e daí eu acho que eu coloquei 5%. Passando de 150 mil em vendas, e daí minha comissão passa para 5% ao invés de 3%. Legal, Antônio? Luísa, obrigado. Não, tem que andar, a gente tem que fazer andar, né? Então, hoje ele vende, para a Luísa aqui, hoje ele vende pela loja virtual, Luísa, acho que cerca de 3, 4 mil reais por mês. É muito pouquinho que ele vende lá, mas ele tem um potencial muito bom, porque ele é distribuidor. Então, na verdade, ele distribui para grandes lojas aí, e o que a gente vai fazer é tirar esse intermediário, essas grandes lojas, e aumentar um pouco a lucratividade dele. Né? Ele vende direto para o consumidor final. Ele tem bastante interesse também em fazer vendas corporativas. Então, como ele tem uma estrutura bacana, então ele quer vender para call center, esse tipo de coisa que usa bastante cadeira, tem um volume grande. Legal, Luísa?
Você já sabe quando ele vai ter que investir, a parte, anúncio, site, etc. Então, Murilo, dentro do contrato eu coloquei que o valor mínimo de anúncio para AdWords mensal ficaria em R$3.000, né? E de resto aí a gente vai conversando, porque ele tem interesse. Então ele me falou, pô, Leandro, se eu ver que o negócio está andando, né, se eu ver que está trazendo retorno, tal, a gente vai aumentando e vai aumentando a verba e vai investindo cada vez mais nisso, tá? Luísa, legal. Se concordar. Então, Camila, na verdade o valor eu achei que assim é um valor. Vou até te abrir o valor de um gerente hoje é mais ou menos esse, né? Um valor de qualquer gerente. E na verdade a gente tem o diferencial da gente tá com a MagoWeb com os 8Ps, né? Não é qualquer um que pode chegar e falar em nome dos 8Ps, né? Eu usei bastante isso. Então esse é um diferencial legal, né? Em relação ao valor, eu calculei mais ou menos horas de trabalho. É claro, agora no início eu vou trabalhar bastante, depois vai diminuir, principalmente quando tiver uma equipe, quando eu conseguir montar uma equipe, né? E em relação ao faturamento, o faturamento já é um pouco até da cultura da empresa. Ele é uma empresa que gosta de remunerar conforme a produtividade do pessoal. Então os gerentes deles também têm uma porcentagem sobre o faturamento. O empresário é um empresário que tem a cabeça mais aberta, então ele sabe que o funcionário dele ganhando mais vai estar mais feliz, vai vender mais e acaba se tornando um ciclo, né? Tá? Antônio, se o cara vender 100 mil com 5 clientes... exatamente, Antônio, mas assim, é que aqui na franquia agora que eu peguei aqui para Curitiba, o meu foco é só esse. Eu não tenho anunciado para vender site, eu não tenho anunciado para fazer campanhas da AdWords. É claro, se pintar eu vou acabar fazendo, mas assim, é uma coisa que eu não tenho investido para capturar clientes com esse perfil. Né? O que eu tenho feito? Eu tenho conversado com empresários tal, e tentado passar um trabalho um pouco mais lento, né? Mas eu tenho tentado conversar com empresários tal, e tentar mostrando, né, os benefícios e o que a gente pode conseguir com o marketing digital. Com 5 clientes. Eu tenho aí uma previsão. O que eu queria hoje, que eu vejo para minha franquia hoje, é ter uns 2 ou 3 clientes como esse, né? Daí eu também pretendo trabalhar um pouco com palestras de marketing digital, esse tipo de coisa. E consultoria online também, eu acho que é questão de foco, né? Eu acho que cada um foca mais alguma coisa na franquia, né? E eu optei por estar começando, eu optei focar um pouco mais na parte de consultoria mesmo, porque tem muita empresa precisando. É só a gente entrar na internet que a gente vê várias empresas aí que a gente vê com produtos bons, às vezes com dinheiro, só que não conseguem desenvolver nada porque não conseguem achar um profissional que faça um planejamento bacana e que desenvolva esse planejamento, né? Aí a gente foge daqueles, quando a gente vende o planejamento, quando a gente vende o planejamento, a gente foge daqueles caras. Ontem mesmo está vendo no Facebook o pessoal aí comentando a faixa do cara, o site por R$250 tal. Quando a gente vende o planejamento completo, a gente foge um pouco dessa concorrência, porque naturalmente esses caras que vendem site por R$250, eles não têm como oferecer um serviço desse para o cliente, né? Vejo os olhos do cliente, para o cliente é um negócio muito bom. Exatamente. Camila, sim, excelente. Sim, foco fundamental. Isso aí, Antônio. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer que eu abra o microfone? Ou quer perguntar alguma coisa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, acho que dá para passar por aqui o link, né? Deixa eu ver aqui. Copiar. Colar. Ó, eu passei o link aí, deixa eu ver se vai cair lá direitinho. Esse é um cliente que eu estou prospectando agora. Então eu fiz essa apresentação e subi no YouTube, que é uma apresentação só para ele, uma apresentação personalizada da mesma maneira que eu fiz. Lógico, tem algumas coisas ainda que estão erradas e vocês me perdoem aí, né? Mas assim, o cliente não vai ver muito essas falhas que vocês vão enxergar.
E na realidade foi primeiro, é difícil gravar você falando. Eu me bati um pouquinho no começo, fiquei uns 2 dias tentando, e daí no terceiro saiu assim meio rápido e eu corrigi uma coisinha ou outra, mas ainda passou bastante coisa. É a primeira vez, é a primeira tentativa, não sei se vai dar certo, né? Mas eu já estou tentando prospectar a distância, já utilizando o vídeo, né? Utilizando essa estratégia, essa apresentação, utilizando o vídeo. Então nesse videozinho aí dá para ver mais ou menos o que eu falo, o que eu fiz para convencer o cliente. E esse cliente também eu fiz uma apresentação personalizada. Ele tem um hotel em Porto Seguro e ele me passou o seguinte: esse cliente que eu passei o link agora aí do hotel, vamos colocar na intranet para que assista também. Material lá. Ah, tá, beleza. Mas só voltando, esse cliente é um cliente bacana também. Ele tem um hotel em Porto Seguro com 100 quartos. Pelo que eu vi, assim, o site é muito fraquinho, tal, mas pelo que deu para ver, é um hotel bem bacana e ele está trabalhando muito com Groupon. Só que como ele paga muito para o Groupon, ele vende pacotes de lua do mel. Então é de 800 a 1.000 reais um pacote de lua do mel para 2 pessoas em Porto Seguro durante 7 dias. E é isso que ele quer vender, é isso que ele quer focar. Então eu fiz essa apresentação para ele também só para dar uma noção, né? Como é muito distante, eu resolvi jogar no YouTube para testar, para ver se vai dar certo. Daí mais para frente a gente vai falando, vai conversando, aí se eu fechar alguma coisa eu falo pro pessoal, tal, tá? Murilo. O material da apresentação é proposta, você pode enviar ao grupo, beleza. O material da apresentação, proposta, tá, envio sim. Tenho como mostrar a proposta, passar para o cliente, tá, passo Camila, passo sim. Estamos gravando, iremos colocar todo o material na nossa intranet. Passa todo o material para mim. Ah, tá, então vou fazer o seguinte, eu vou passar pro pessoal da MagoWeb, e daí eles vão colocar lá na intranet o material. Beleza? Tá, vou passar pro Átila, todo o material, e daí eles vão colocar na intranet lá, daí todo mundo já baixa. Beleza? O que mais? Que bom que estão gravando. Bárbara. Então acho que é isso, né, pessoal? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Se não, acho que podemos encerrar aí, né, para não ocupar o tempo de todo mundo aí. Afinal, todo mundo tem que correr atrás, né? É isso então? Mais nenhuma pergunta? Mais nada? Nenhum comentário? Parabéns. Obrigado, Bárbara. Sou curitibano sim, Antônio. Mais 5 como esse estava ótimo. Valeu, Murilo. Nada, que isso, Bárbara. Obrigado vocês. Aliás, obrigado vocês por terem assistido aí. Me surpreendi até, pô, bem bacana mesmo. Participação do pessoal. E é legal se a gente pudesse ter mais disso, né? Todo mundo dividir aí as experiências, as coisas que deram certo, porque daí a gente vai criando um portfólio nosso mesmo, né? Da MagoWeb, para que a gente possa usar com os clientes aí, legal. Você é de Cambará, Antônio? Do norte. Ronaldo, valeu, Ronaldo. Abração aí pra você. Valeu então, pessoal. Então acho que é isso. Beleza então, Denis? Acho que fechou?